Olá, está começando mais um episódio do Pod Sever. Eu, Bruno Reis, estou com ninguém menos do que a minha princesa Juliana Sever e hoje ela que será entrevistada, então vem muita coisa boa por aí. E eu não poderia começar esse episódio sem agradecer os nossos patrocinadores, a Clínica Sever, a melhor clínica de embelezamento e estética, e também a Selfie Vision, os melhores videomakers. Para você que procura gravar eventos empresariais, você que procura, que é criador de conteúdo também, quer passar um vídeo, algo mais profissional, pode procurar a Selfie Vision que eles vão poder te atender da melhor maneira. E bora lá começar mais esse episódio. Hoje a gente vai contar bastante sobre a história aí da Ju, porquê de muitas coisas. Fiz uma listinha aqui e eu quero te perguntar muitas coisas. Para começar esse episódio, você gostaria de fazer algum agradecimento, falar alguma coisa? A pressão. Gente, eu recebi bastante sugestão, né, no meu Instagram de pessoas que estão começando a empreender, que têm vontade de empreender e que tem medo, quer saber dos desafios, enfim. Então eu espero conseguir contribuir muito através desse episódio, através da minha jornada, porque eu acredito verdadeiramente que a melhor forma da gente evitar erros é quando a gente olha para a história do outro e entende o que a outra pessoa fez, que eu posso evitar na minha jornada e não fazer, não cometer o mesmo erro. E também olhar para aquilo que a pessoa fez e deu certo e modelar, trazer isso para minha vida para que eu também consiga ter bons resultados. Então eu acredito que esse episódio vai ser maravilhoso. Exatamente. É importante na sua fala, o Conrado Adolfo ele fala bastante isso, que o sucesso ele deixa rastros. Então, para que você vai sofrer se já tem um caminho? Né? Então, assim, você vai chegar lá? Vai. Mas você pode acelerar muito mais tendo um mentor, tendo alguém que já passou por aquilo. É como se fosse sua mãe te ensinar a fazer arroz. Né? Você poderia tentar sozinha, você poderia pedir uma ajuda para ela te ensinar e ela de longe pode ir falando e você vai fazendo. E você poderia procurar no YouTube algum livro de receita. Então, é muito mais fácil a gente já seguir algo que alguém já fez, né? Então é muito mais rápido, a gente consegue acelerar muito mais esse caminho. E lembrando também que nesse nosso podcast aqui, a gente vai falar de tudo, de vida, mas principalmente da parte empresarial, que é algo que eu e a Ju, que mudou a nossa vida. Eu vim da parte de CLT, trabalhei, sou formado na parte de redes de computadores e também tecnologia em eventos. E aí quando eu conheci a Ju, ela já trabalhava, ela já empreendia na parte da sobrancelha, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. E assim, depois que eu comecei a empreender, que eu comecei a viver esse mundo do empreendedorismo e ver que a gente consegue alavancar muito mais os nossos resultados, foi aí que eu me apaixonei. Primeiro me apaixonei por ela e depois por esse mundo que é muito meritocrático. Você faz, você recebe pelo aquilo que você faz. Se você não faz, você não recebe. Então, bora lá, Ju, para começar onde tudo começou, né? Conta aí pra gente o porquê, como que você começou, principalmente hoje que é a sua principal função, que você se destacou, que é na parte da área da sobrancelha, e aí depois a gente vai falando um pouco mais sobre a parte empresarial, quando você se torna ali, você sai de um eu empresa para uma empresária. Legal. Né? Então, como tudo começou? Por que você começou na área da beleza e na área da sobrancelha? Certo. Então, assim, com os meus 15, 16 anos, eu comecei a observar as minhas colegas, quando a gente começou a ter festa, aniversário, querer sair entre as amigas. E eu comecei a observar que as minhas amigas, elas se arrumavam muito bem. E eu que cresci com 2 meninos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu não tinha essa vaidade, eu não tinha esse conhecimento, sabe? Essa facilidade. E aí eu comecei a observar que, assim, de uma certa forma eu estava ficando para trás, eu me sentia inferior. Se eu estivesse no mesmo ambiente com as minhas amigas, eu me sentia o patinho feio.
E isso começou a me incomodar. Eu lembro muito bem de um dia que a gente foi numa festa, não lembro qual que foi a festa, mas eu lembro desse dia específico, que eu fui na casa da Isa Jimenez. A gente estava se arrumando lá e ela me maquiou, porque eu era péssima. E quando ela me maquiou, eu me senti, tipo, muito melhor. E eu falei, caramba, tipo, nossa, olha só, de eu estar arrumada, eu estou me sentindo melhor, sabe? Deu um up na minha autoestima. E isso foi o primeiro momento, assim, que virou uma chave na minha cabeça. E aí eu entendi que se eu me arrumasse, eu me sentiria mais confiante, eu teria uma autoestima mais elevada. E aí eu cheguei no meu pai, eu tinha, eu acho que 15 anos, de 15 para 16 anos. E eu cheguei no meu pai e pedi pra ele um curso de aniversário. Na época eu não trabalhava nem nada. E eu falei pro meu pai... Com 15 anos? Com 15 anos. Que eu queria muito fazer um curso de maquiagem. E aí eu não entendia nada. Eu nem sabia que tinha curso de automaquiagem. Não entendia nada disso. E aí eu fui com meu pai no Instituto de Embelezamento, né? E aí me venderam lá um curso de maquiadora profissional. O meu objetivo não era ser maquiadora, era eu me maquiar para me sentir melhor. E aí venderam aquilo, eu sem o conhecimento. Aí você já pensou, se eu vou pegar um curso básico, ou profissional, eu já vou fazer a melhor maquiagem, exatamente, né? Tipo nossa, isso. Vou arrasar. E aí o meu pai me deu de presente, eu lembro que na época assim, tipo, era bem caro. Você lembra quanto foi? Nossa, eu espero não estar falando besteira, mas eu acho que na época era em torno de uns R$2.000. Que, né, há quase 15 anos atrás, era um valor considerável. Assim. E aí o meu pai me deu de presente e eu fiz. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a amar. E aí eu lembro que quando eu entrei no curso, a gente foi entender as tendências da maquiagem ao passar do tempo. E aí eu comecei a ter esse olhar, sabe, sobre tendência, coisa que eu nunca tinha, isso estava adormecido em mim, eu nunca tinha tido esse acesso. E enfim, amei. E aí eu comecei a me maquiar e comecei a me maquiar bem, porque isso também já faz parte de uma característica minha. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicada. Tudo que eu for fazer, se eu for fazer um curso de mecânica, eu vou me esforçar para eu ser a melhor mecânica. Não a melhor mecânica que outra pessoa, mas a melhor mecânica que eu posso ser, que eu posso me tornar. Então eu tenho essa característica, eu sou muito dedicada. E aí nesse curso de maquiagem eu fiquei estudando em casa, enfim, e comecei a me destacar de uma certa forma, né? E as pessoas começaram a observar. Do nada, tinha uma menina moleca que parecia um Quando menino. você fala da menina moleca, eu penso você indo pras festas de bermuda, de chuteira, com a camisa do Palmeiras. Não era pra tanto. É o Léo, o Chico e a Juliana. Não era pra tanto. Eu não tinha noção nenhuma de Mas você vestimenta, assim. nunca, tipo assim, você cresceu junto com os seus irmãos, mas fora suas amigas da escola, você nunca se baseou em outras pessoas, parentes que você fala, nossa, tipo aquela... Porque eu, por exemplo, eu tenho um tio que eu sempre vi ele bem elegante, bem vestido, sempre de terno e gravata. Eu falo, cara, isso daí, só de você estar de terno e gravata já passa pessoa bem sucedida, se deu bem na vida. Sim. E meu sonho era estar sempre daquela forma. Legal. Não, eu não tinha essa referência. A minha mãe, ela sempre foi muito linda, só que ela não era vaidosa. Então ela não era aquela pessoa que se maquiava, ela tinha um complexo com o corpo dela que fazia com que ela usasse só blusão. Então, tipo assim, ela usava, tipo, camisetas como se fosse do meu pai, entendeu? Uhum. Então, ela não tinha isso de prazer em comprar roupa, se arrumar, essas coisas. Sempre era assim, rabo de cavalo, blusão e básico. E muito preto. Minha mãe, tipo, só usava preto. Durante essa fase que ela viveu, por muitos anos, essa questão com o complexo mesmo, a falta de aceitação com a imagem, ela não buscava melhorar, ela se escondia, né? E então eu não tinha ninguém perto que pra mim fosse uma referência. Isso de estar bem arrumada, de estar bem vestida, era algo distante. Então, as pessoas que eu tinha acesso eram pessoas que não faziam parte ali do meu cotidiano, e pra mim era algo, tipo assim, distante. Era, nossa, se eu vencer na vida, um dia eu chego lá, sabe? Mais ou menos assim. Uhum.
E quando eu fiz esse curso de maquiagem, as pessoas começaram a olhar aquela menina que não se arrumava, que vivia de qualquer jeito, assim. E aí, de repente, você começa a parecer, né, maquiada, porque só a maquiagem já dá muita diferença. Sim. E aí começou a nascer essa vaidade, e eu falo que uma coisa vai puxando a outra. E aí, realmente, a gente vai buscando se melhorar em todas as áreas, porque quando a gente pensa em beleza, é um conjunto. É uma maquiagem, é um cabelo, é uma sobrancelha, é a roupa que você tá vestindo, é a forma como você se comunica, enfim, é o seu comportamento, é todo o conjunto. O MC Daniel, ele fala bastante isso também, né? Ele fala assim, existe gente feia, existe gente que não se cuida. E eu concordo. Porque, às vezes, uma harmonização facial, um negocinho, tipo, às vezes tem pessoas que têm o narizinho um pouco mais pra baixo, só você dá uma levantadinha, às vezes um ácido hialurônico, às vezes a pessoa tem o queixo pra dentro, Não, aqui, ó. transformou o queixo um pouco pra fora, já mudou. Editor, coloca aí no antes e depois do labial. Pra vocês verem, porque é algo que também mudou muito no meu rosto. Sim. Né? Eu tinha 2 problemas com os meus lábios. Um, que ele era extremamente apagado, então realmente Muito pálido. Pálido, não aparecia. Eu e que outro... fiz, tá, gente, a microlabial da Ju, e depois a gente vê a diferença. Ela foi minha modelo no primeiro curso que eu fiz. Cara, é muita diferença, muita diferença. E outra transformação foi o preenchimento labial, que foi quando a gente deu o volume. Só de colorir já foi maravilhoso. Só que aí quando eu dei o volume, eu realmente me senti muito mais bonita, assim. Gostei muito mais. Enfim, voltando, né, pra parte lá de quando as pessoas viram a minha transformação. O que aconteceu? As minhas amigas, que antes eram a referência que eu tinha de buscar melhoria, elas começaram a falar, nossa, Ju, me maquia, faz uma maquiagem em mim. E aí chegou, tipo, o final do ano, formatura, casamento, sempre tem muito casamento no final do ano. Começaram a me pedir, quanto você cobra pra fazer maquiagem? E eu cobrava baratinho e fazia. Mas você nunca pensou, tipo assim, quanto que eu vou cobrar? Tipo assim, você chegou a fazer alguma pesquisa de mercado? Quanto que as pessoas estavam cobrando? Ou você falou assim, eu gastei tanto de produto, vou cobrar tanto? No começo a gente tem uma dificuldade, que é assim, eu tô começando. Então assim, se as pessoas, por exemplo, estão cobrando R$100, quem tá começando quer cobrar 30. Porque já olha pro seu trabalho e sabe, não posso cobrar ali o que tá no mercado. Complexo de inferioridade, né? Então assim, eu não tive orientação, eu não tive esse preparo. Então tudo pra mim no começo foi muito intuitivo. Então eu não tinha as melhores maquiagens, então eu cobrava sim um valor muito acessível, mas pelo resultado que eu entregava, eu acho que estava muito bem pago, assim, realmente estava muito bom. E aí começou, né? Aí vem uma, mas a minha mãe também quer, minha irmã também quer. E aí foi quando eu falei, nossa gente, olha que interessante, isso daqui me rendeu um dinheirinho que eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero fazer, né? Eu vou sair, vou passear, vou comer com o meu dinheiro. E aí eu achei isso daí muito interessante, gostei. Só que pra mim era um hobby, né? Então assim, quando surgia, eu fazia. Essa época é bom porque você não gasta com nada, né? O pai banca tudo. Exatamente. Graças a Deus a gente teve uma família que deu um suporte, né? Então a gente não precisava, tanto eu quanto você, a gente não precisava ajudar em casa. Era só não dar gasto pra eles, já tava ótimo. Exato. Então quando você começa a ter o seu dinheiro, você poder comprar a sua blusa, você poder comprar o seu sapato, você poder fazer as coisas com o seu dinheiro, isso é... Exatamente. Você se sente até mais importante. Nesse meio tempo, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E o meu pai quis me colocar na escola particular, no ensino médio, para me preparar melhor para o vestibular. E nessa época, eu tinha ido para a escola particular. Quase que a gente se conhece. Quase, verdade. Eu entrei e o Bruno saiu da mesma escola. E eu quis, no segundo ano, eu quis sair da escola particular para trabalhar. E aí foi um caso, né, lá em casa, assim, porque o meu pai falou, imagina, não, você precisa se preparar para fazer faculdade, porque se você for trabalhar, você não vai conseguir estudar, e você não vai ser ninguém na vida, você precisa estudar para ser alguém, enfim. E eu sempre fui muito... Seus irmãos já estavam trabalhando?
nessa época? Meus irmãos já trabalhavam, já. Pra vocês poderem entender, os irmãos da Ju, o mais velho pro mais novo, a diferença de 1 ano, e pra Ju a diferença de 3 anos. É. Então eles eram a referência que ela tinha, né? De tipo assim, qual que é o próximo passo? Pra onde que eu vou ter que ir? E o meu pai, ele sempre teve uma força de trabalho muito grande, assim, então... Também para sustentar a família inteira. Exato. O pai da Ju é funcionário público, militar hoje aposentado. E naquela época, a mãe da Ju, ela ficou cuidando dos irmãos. E, tipo, não tinha como trabalhar, porque é a diferença de um ano, de um para o outro, e depois a Ju, então sempre foi muita criança. Então ele tinha ali 5 bocas para alimentar, né? Quando eu Tipo, nasci... as crianças, a mulher e ele ainda. Quando eu nasci, ela tinha um de 3 e um de 4. Então você vê assim, crianças super pequenas. Não tinha como trabalhar realmente. Não tinha. E aí minha mãe abdicou, né, da vida dela pra cuidar da gente. E o meu pai teve época, assim, dele trabalhar em 3 lugares, assim, diferentes, né? Então, realmente, meu pai sempre teve uma força de trabalho muito grande. E isso sempre foi algo que me inspirou. Eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu lembro que quando eu era criança, brincando, assim, de boneca, o meu sonho era ter uma carteira com vários cartões. Juro pra você. E era na época que tinha cartão telefônico, sabe? Eu tinha um monte de cartão. Aí eu peguei uma carteira velha da minha mãe e ficava brincando com um monte de cartão. Do celular. Exato. Hoje a gente nem usa, né? Usa o celular. Então, mas eu tinha essa vontade, sabe? Assim, eu brincava, tipo, ai, passa esse cartão. Então eu tinha algo assim dentro de mim, tipo, eu quero ser próspera, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, enfim. E me perdi na história, onde que eu tava? Quando você quis trabalhar ali, saiu da escola particular para ir para a pública para procurar um trabalho. Na verdade eu não quis procurar um trabalho. Eu fui fazer uma prova da Sabesp, que a ex-namorada do meu irmão, ela tinha feito, passou, e a mãe dela é muito amiga da minha mãe até hoje, inclusive, e ela falou assim, vai fazer porque é muito bom, porque eles lá você vai fazer Senai também, e eles vão te preparar para o mercado, ela que trouxe essa orientação. E eu fui fazer de uma forma bem despretensiosa essa prova, mas eu já tinha vontade de trabalhar. E eu passei. E aí eu passei, e aí quando eu passei eu fiquei doida, falei, não, eu quero, e meu pai, não, você não vai, eu, não, mas eu quero. Enfim, consegui convencer o meu pai, só que para isso eu tive que estudar à noite, né? Na época, eu até nesse primeiro momento, eu não fui para escola pública, eu consegui estudar em Caieiros, no Bimbate à noite que tinha, aí eu fui pro Bimbate e fui trabalhar. Então, depois que a gente tem o nosso... pausa nessa linha do tempo, Ju. Você acredita que se você não tivesse ido trabalhar, tivesse ficado na escola particular, você estaria onde você está hoje? Qual seria o rumo da sua vida naquele ponto? Porque Meu Deus. como a gente mora hoje numa cidade pequena, conheço todo mundo ali ao redor, quem estudou no Bimbate, quem estudou no Objetivo, a gente se conhece muito. E eu sei todo mundo o caminho que seguiu. Sim. Quem foi ali, quem fez faculdade, como que está hoje e como você está hoje. Como você acredita que seria a sua vida? Nossa, eu acredito que teria sido completamente diferente, assim. Talvez eu teria já saído da escola, feito uma faculdade. Faculdade do que você acha que você teria feito? Olha, como eu falei pra você, eu tinha... Você tinha alguma vontade nessa época? Ambição. Eu tinha a ambição de ser bem-sucedida, de ser próspera. Isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Então, eu sempre pensava nas profissões que seriam mais promissoras. Seria tipo uma engenharia. Exatamente. Uma então, eu tenho um medicina, tio que eu admiro direito. muito, até hoje, né? O tio Jean. E eu lembro quando era pequena, a Varlete falava que ele era engenheiro de produção. Então, eu tinha na minha cabeça, eu vou fazer engenharia de produção, porque meu tio deu certo, então eu vou dar certo também. Eu sempre tive isso também de olhar o que o outro fez e modelar. Isso é bem legal, porque é o que a gente estava falando agora. Desde pequena, mesmo inconsciente, você estava se baseando no que as pessoas já fizeram. De que deu certo. Que deu certo para você não bater a cabeça. E a gente sabe que hoje todas as profissões são prósperas, tem um caminho para se chegar. Umas vezes você vai precisar estudar mais, outras vezes você vai precisar trabalhar mais, porque umas vezes você trabalha mais corpo, né, mais parte braçal,
outras é mais mente. Uhum. E o que vai cansar mais, às vezes, depende, né? Mas é muito interessante Mas é isso, legal. porque você vê, naquela época eu tinha essa percepção, deixa eu ver o que dá certo. Hoje, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, assim. Eu acredito que independente do que você queira fazer, você tem como ser bem-sucedido em qualquer área. Sim. Então, o mindset mudou mesmo, a mentalidade mudou. Então, hoje eu entendo toda a parte comportamental que você precisa ter para você se tornar uma pessoa de sucesso, independente da área que você for escolher. Isso mudou. Só que naquela época, com o conhecimento que eu tinha até então, eu modelava. Então eu falava assim, eu acho que isso daqui, esse é o caminho do sucesso, mais ou menos esse, né? Sim. E aí Mas na isso aí época... é da natureza humana, né? Se você for ver a criança, tem até um vídeo mesmo da criancinha, tipo, faz o gol lá, aí ele, gol! Aí ele olha, vê pro pai que o pai tá desesperado, ele, exato. Então, tipo, desde pequeno, né, do ser humano isso. Exatamente. Só que aí entra uma outra questão. Eu tinha só esse meu tio que pra mim era uma referência. Perto de mim não tinha nenhum espelho. Então tinha o quê? O meu pai, que ele deu uma vida confortável pra gente. Sempre andei bem vestida, sempre comi muito bem. Então, assim, não tenho do que reclamar. E ele era funcionário público. Então eu tinha ali uma opção. Funcionário público ou fazer engenharia. E aí eu sempre tive essa gana, assim, sempre fui bem desenrolada nesse sentido, assim, de pagar o preço, sabe? Eu tô disposta, eu vou ver, mas será que é isso mesmo? Porque se eu começar, eu vou ter que terminar. Então eu também sempre tive isso dentro de mim, assim, de não vou começar um curso e vou parar na metade. Se eu começar, eu vou terminar. E que nem quando eu fiz, por exemplo, o curso de maquiagem, que o meu pai me deu de presente. Quando eu comecei a atender as pessoas, pra mim era uma satisfação muito grande, porque é como se o investimento que meu pai tivesse feito estava valendo a pena, porque estava retornando, sabe? De alguma forma, eu sempre tive essa necessidade. Eu não sei se você tem também. essa percepção. Eu tenho a percepção de quando eu faço um curso e eu começo a cobrar pelo aquele curso, eu tenho a sensação que o curso está saindo de graça. Eu faço sempre tipo assim, Exatamente. negativo, Sim. eu tô com negativo, aí o positivo vai subindo. Exatamente. Aí daqui a pouco empata. Pagou. Opa, saiu de graça. Aí, eu tenho isso interno, nossa, assim. eu faço muita associação. A minha cabeça é associação sim, o tempo inteiro. Tipo assim, se eu for fazer um curso de, sei lá, qualquer coisa, sei lá, de unha, eu vou atender até eu recuperar o valor do meu investimento. Se eu não acho que é o gostar, mínimo, né? beleza. Então eu vou recuperar o valor do meu atendimento, depois eu posso ir trabalhar com outra coisa. Eu acho que isso é o mínimo. Hoje eu tô focado na parte do comercial da empresa, né? Treinando a equipe de vendas da empresa. E eu falo isso muito quando as meninas vêm perguntar de cursos que nós ministramos. Eu falo assim, olha, o curso ele vai se pagar, é fato. Sim. Só na parte das modelos, que a pessoa precisa de modelo para criar o portfólio, o curso ele já se paga. Então é praticamente de graça para a pessoa. E aí vai dela criar um planejamento. A gente já dá tudo mastigado. Então hoje eu vejo que muitas pessoas que a gente já presenciou, que se deram bem, muitas alunas, e muitas alunas que nem usaram, nem chegaram a atender a própria família. Exatamente. Então eu vejo que é relação mesmo à parte cultural e né? comportamental dela, né? Ela não está disposta a se comprometer de treinar o tanto que precisa treinar para entregar o resultado que precisa entregar e atender as modelos. Então você vê que é uma pessoa a disposição, né? A pessoa não está disposta a fazer o que precisa fazer. E isso daí é uma coisa que, não sei, é muito meu, sabe? Eu sempre tive muito isso. E aí na época eu já fui trabalhar, aí eu fiquei como aprendiz 2 anos na Sabesp. Pra mim foi assim a melhor experiência da minha vida até então. Por quê? Quando eu entrei na Sabesp, eu comecei a me desenvolver em relação ao comportamento. Porque apesar de ser inteligente, apesar de ser dedicada, eu tinha limitações no meu comportamento. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu era uma pessoa que foi muito reprimida, né? Então, por exemplo, a minha mãe estava conversando, eu ia falar alguma coisa, ela falava, cala a boca que é conversa de adulto. Então, isso foi criando uns bloqueios em mim que eu comecei a ter dificuldade na minha comunicação, enfim. E eu lembro, eu era a única aprendiz do setor da presidência da Sabesp. Eu trabalhei no gabinete da presidência. E
lá. Privilegiada. Sim. Caraca, que legal. E lá eu fiquei como se eu fosse, tipo, secretária do chefe da sessão, né? Então eu atendia as chamadas dele, passava para ele, anotava o recado, eu trabalhava toda a parte do arquivo, organização de arquivo, fazia os arqueamentos, eu digitava, tipo assim, ele mandava os contratos, ofícios com correções, né? Então ele corrigia e aí eu ia lá no Word e fazia as correções que ele tinha colocado, enfim. E foi um momento que eu me desenvolvi muito. Então eu lembro assim, a primeira vez que o telefone tocou e eu me tremia por dentro, assim, tipo, meu Deus, que terror! O que eu faço agora? Tipo, meu Deus, sério. E assim, tinha uma pessoa do meu lado, eu lembro de todos eles foram muito queridos comigo, foram muito importantes na minha vida, né, na minha jornada. E eu lembro, assim, em especial, quando eu cheguei, quem ficou muito me acompanhando foi a Gilmara. E a Gilmara falava, me orientava, tal, atende, fala isso, tal, não sei o quê. E eu, assim, tipo, não queria fazer feio, né, só que com todo aquele receio, enfim. E foi maravilhoso pra mim, eu me desenvolvi muito bem. E nessa época foi quando eu comecei a ter o meu dinheirinho. Então, eu tinha acabado de fazer ali o curso de maquiagem, entrei pra ser aprendiz. E o que aconteceu aí nesse período? Quando acabou o contrato, você só entra, você só fica se você passar no concurso efetivo. Uhum. E na época o meu irmão passou no curso efetivo e ele foi trabalhar na mesma unidade que eu. Olha só que coisa, coincidência, né? E a gente ia juntos e tal. Enfim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Nisso, o meu avô faleceu, eu tive que morar na freguesia no meu último ano do ensino médio. Então, lá não tinha escola particular. E por que eu tive que ir pra lá? Porque meu pai é filho único, não tinha quem ajudasse ele. Então, eu e meu irmão, que estávamos trabalhando lá em Pinheiros, em São Paulo, a gente foi acompanhar minha avó. Pelo menos ela não ia dormir sozinha, a gente ia ajudar ela a ir no banheiro, essas coisas, né? Durante a noite, pra ela não ficar sozinha. E isso daí foi durante um ano. E aí eu fui estudar lá numa escola pública, tudo. E aí eu comecei a entrar nessa crise, tipo, e agora? Né? O contrato vai acabar, então automaticamente você sai, não tem conversa. E aí o que eu vou fazer? Né? Quero fazer uma faculdade? E nesse meio tempo, eu consegui fazer um curso de desenho mecânico. Por quê? E aí entra de novo essa parte da engenharia. Não, exato. E entra a parte de eu modelar. Quando o meu irmão foi trabalhar lá, o meu irmão ele trabalhava na superintendência jurídica, no setor jurídico. E aí a gente ia almoçar com uma galera e tinha um rapaz que trabalhava com o meu irmão que estava cursando engenharia, o Léo, na época. E ele ia almoçar com a gente. E aí a gente ficava conversando tudo e ele começou a falar, isso aqui de desenho mecânico e tal. Aí eu pensei, eu falei, então isso daí vai ser um módulo que eu vou ter em engenharia se eu fizer engenharia. Então eu vou ver se eu consigo fazer um curso, a parte de desenho mecânico, pra ver se eu gosto disso, desse universo. E aí eu entrei em contato com uma escola, falei que eu não tinha condição de pagar. Isso foi sempre de você? Tipo assim, seu pai não chegou e falou, ó, faz um teste pra ver se você gosta antes? Foi tipo seu mesmo? Eu não me recordo, assim, dessas orientações. Eu acho que foi muito meu mesmo. É difícil, assim. Né? Porque geralmente quando a gente é mais novo, tá procurando, tipo, preocupado com a parte da escola. Né? Tipo, o que eu vou ter que aprender lá em Bhaskara? Como que eu vou fazer isso? Ou qual que vai ser o próximo episódio de tal coisa? De aquela época era Rebelde. Então qual que vai ser o próximo episódio do Rebelde? Eu nunca Chegar em casa eu vou dormir. Né? Eu me sentia um peixinho fora da água, assim, tipo. E aí eu liguei nessa escola e falei pra eles, falei, olha, é o seguinte, eu queria muito fazer, eu tenho um sonho de fazer engenharia, só que eu não tenho condição. E o meu pai também não consegue me ajudar. Eu queria saber o que eu preciso fazer pra conseguir uma bolsa aí. Tem alguma prova, tem alguma coisa? O que eu preciso fazer pra eu conseguir uma bolsa? Enfim, conversei, aí a moça falou, me liga até o dia. Aí eu liguei de novo e eu acho que de tanto eu encher o saco, eu ficar ligando mesmo, sabe, conversando, ela falou assim, olha, eu consegui uma bolsa aqui pra você, 100%. Aí eu falei, ela falou, só que você não vai poder ter falta, você vai poder, não pode ter nota abaixo de tanto e tal.
Eu falei, não, perfeito, tipo, você é a melhor aluna. E eu fui. E aí, quando eu fui, eu era a única menina da turma. E aí, o meu professor, ele era engenheiro, ele trabalhava no Itaú. E aí, nisso daí foi que também me deu um insight muito grande, que ele falou, olha, se você quer trabalhar assim, numa empresa grande, a primeira coisa que eles olham é o currículo. Uni, esquina, eles não chamam. Se você quiser fazer engenharia, você vai ter que fazer o FEI, ou... Ai, tem aquela outra lá... Aí que tá até o que a gente estava falando da parte de que beleza importa. Hoje, Sim. se você tem uma clínica de estética, se você mexe com cabelo e seu cabelo tá feio, se você é uma estilista, se você mexe com a imagem em si, você tem que estar impecável, Exatamente. né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, pra mim, foi um balde de água fria. Por quê? Eu não tinha condição de pagar. Na época, eu acho que era uns 1.800, R$ 2.000 Esse curso. esse curso. E eu não tinha condição. E aí eu pensei, falei, sabe, meu pai, se ele fosse me apoiar nisso, ia ser um sacrifício muito grande, que eu não queria que a minha família se sacrificasse tanto, né, por mim, porque eu tenho mais 2 irmãos, né? Enfim. E aí, nesse momento, eu falei, ok, então eu não vou fazer faculdade, porque eu não tenho essa condição. E, enfim, se for para fazer qualquer uma, então já sei que eu não vou ter boas oportunidades e não vou fazer. Então eu já desencantei, assim, com essa ideia de fazer faculdade. Terminei o curso, tudo certinho, só que já sabia que não era o que eu ia querer seguir. E aí, depois disso, eu saí da Sabesp, porque encerrou o contrato, e eu busquei algumas oportunidades na área administrativa e não consegui. E, de vez em quando, ainda pingava o quê? A maquiagem para eu fazer. E aí, poxa, depois que eu já tinha trabalhado, já tinha tido meu dinheiro, eu falei, putz, agora vou ter que sair e ficar pedindo dinheiro pro meu pai, que chato, né? Não quero, então eu preciso ter o meu dinheiro. E aí eu pensei, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de penteado para cobrar mais quando eu for fazer a maquiagem e eu vou guardando esse dinheiro, pelo menos eu vou ter um valor ali Porque pra você eu... queria trabalhar com noivos, alguma coisa assim? Ou Nem não? específico noivas, mas eu queria ganhar mais. Tá. Então eu sabia que Aí você pensou, na maquiagem... quero ganhar mais, preciso agregar mais serviços. Exatamente. Então é mais fácil, por exemplo, em vez de eu fazer só a maquiagem, fazer maquiagem e cabelo, né? Do que eu continuar fazendo só a maquiagem e não ter possibilidade de vender mais para aquela mesma cliente. Então eu decidi fazer o treinamento de penteado para que eu conseguisse agregar valor e vender o penteado para quem fosse fazer a maquiagem. Quando eu cheguei lá para fazer o treinamento de penteado, porque aí eu já tinha trabalhado, né? Então eu precisaria pagar, mas eu pedi pro meu pai de novo. E aí quando eu cheguei, era muito mais caro e muito mais demorado do que eu tinha imaginado. E aí eu pensei, putz, não vou conseguir fazer esse investimento agora. E aí a moça falou, por que você não faz o de design de sobrancelha? Porque uma maquiagem sem um design bem feito, né, não é uma maquiagem bem feita. E ele é baratinho e é super rápido. Aí eu falei, então tá bom, então vou fazer isso. Aí eu fiz o curso de design de sobrancelha, porque era mais barato e mais rápido, só por isso. E aí, quando eu fiz no curso já, eu vi que eu tive muita facilidade, assim, eu nunca imaginei que eu tivesse facilidade em fazer sobrancelha, nunca foi uma possibilidade pra mim, né? E aí eu vi que eu tinha muita facilidade, e aí foi bem bacana, assim, os resultados eu já fui gostando, e traz aquele efeito imediato, né? Você pega uma sobrancelha que não tá legal e você já consegue valorizar ela ali na hora. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, é isso? E aí eu comecei a fazer uma sobrancelha, outra, e aí é aquilo, vem por indicação das pessoas mesmo, sabe? Vem a mãe, a prima, a amiga, não sei quem, e começou. E só que na época eu já estava estudando para concurso, porque eu imaginei que eu não fosse fazer a faculdade, então eu tinha que estudar para concurso, porque eram as duas opções que eu tinha. Empreender nunca foi uma opção para mim. E aí quando Você levava a parte de maquiagem, sobrancelha como um quebra-galho. exatamente, Que era é o só que para não ficar sem hoje, dinheiro. que é o que hoje muitas pessoas fazem, Exato. né? Às vezes você vai falar com uma manicure, você vai falar assim, eu tô com uma vaga de manicure. Por que você quer ser manicure? É porque um quebra-galho, para mim ganhar um dinheirinho a mais.
a design de sobrancelha, muitas pessoas procuram um curso, sabe que eu quero ganhar um dinheirinho a mais. Mal sabe ela que se ela focar, ela ganha mais do que muita gente que fez faculdade, fez pós, pega condução ou pega um trânsito aí de no mínimo 2 horas para conseguir chegar no trabalho e estar lá trabalhando 8 horas por dia para ganhar menos do que aquela pessoa que fez design de sobrancelha. Exatamente. E tá trabalhando 6, 7 horas por dia. Por exemplo, hoje uma nanopigmentação comigo é R$1.000. R$1.000, né? Num trabalho que eu vou ter ali de 1 hora a 1h30. Você pega uma consulta com uma médica. Quanto que custa? 300? 500 reais em média? Então, assim, tem como. Na área da beleza você ganha muito mais do que muito médico. Não, isso é um fato. Sim. E, enfim, só que quando eu comecei não foi nesse intuito, né, de ganhar dinheiro. Foi porque realmente eu me conectei, eu gostei, vi o resultado, eu falei, nossa, amei, gostei disso daqui. E aí eu comecei a fazer os procedimentos, só que estudando para concurso. Só que as pessoas iam me indicando e outras olhavam assim, nossa, que sobrancelha bonita, onde você fez? Até quando a cliente não queria me indicar, ela acabava me indicando, porque as pessoas perguntavam. E aí começou a crescer minha agenda, né? E chegou um momento que eu falei, nossa, ou eu me dedico à sobrancelha ou me dedico ao concurso, porque um já estava atrapalhando o outro. E aí foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, de decisão, né? Pra mim foi muito difícil, eu tava fazendo terapia. Quanto tempo você levou, você sabe, pra tomar essa decisão? Olha, foi mais de 1 ano de terapia, assim, de muita ansiedade, muita angústia, medo de decidir errado, medo de me arrepender, e foi bem difícil. Porque já tinha sido instalado um drive na minha cabeça de que o caminho era o concurso público, né? Que o meu pai era. E qual foi o agente de decisão para você tomar essa decisão? Cara, a terapia ela foi essencial pra mim, porque eu comecei a olhar para outra possibilidade de uma forma diferente. Quando eu olhava, por exemplo, fazer sobrancelha, eu olhava para tudo que poderia dar errado. Eu olhava para a dificuldade de você empreender, né? A instabilidade, toda dificuldade que tem mesmo, porque não é fácil. Mas né? eu lembro que uma vez você me contou que isso ficou muito marcado pra mim, né? Porque quando a gente se conheceu, a gente se relacionou e tudo mais, eu falei, cara, eu vou precisar sustentar ela, porque eu também tinha, eu acho que isso é cultural, né? Quando você vê pessoas da área da beleza, por exemplo, uma manicure, uma cabeleireira, uma designer de sobrancelha, hoje uma lash design, a gente vê aquilo como se fosse um trabalho quebra-galho, a pessoa tipo assim, tá fazendo porque é esforçada e não quer ficar desempregada, até ela conseguir arrumar um emprego. Isso é a cultura, né? E o pessoal não vê ali como realmente um trabalho sério. Posso só fazer um comentário? Porque muitas pessoas não levam a sério. Exatamente. Isso. A maioria das profissionais, elas não levam a sério. Eu chegar Mas nesse pode ponto. concluir. E aí você me falou o seguinte, você falou assim, eu fiz toda a parte cronológica de quando eu entrar dentro do concurso público, quais vão ser os próximos passos. Então, tipo assim, eu vou entrar como geralmente é dentro das empresas, ou como um estagiário, mas como era concurso público você já entra efetivado. Então eu vou entrar como um júnior, para depois virar um pleno, para depois virar um sênior, para depois ser um coordenador. Entendi a sua pergunta. O que acontece? Primeira coisa, dentro do concurso eu faria o meu trabalho, mas eu acho que eu não teria uma grande realização profissional. A realização que eu tenho quando a minha cliente olha no espelho e já abre um sorriso. Isso foi algo que, pra mim, foi muito importante na minha decisão de trabalhar com embelezamento. É muito satisfatório. Então, o dinheiro, ele acaba sendo secundário. É maravilhoso ganhar dinheiro, porque sem dinheiro a gente não consegue nem estudar. Eu acabei de falar aqui que eu decidi não fazer faculdade antes, porque eu não ia poder pagar uma boa faculdade. Sem dinheiro a gente nem estudar a gente consegue, nem se qualificar a gente consegue, pra tentar ser alguém na vida. Essa é a realidade. Hoje em dia eu não concordo tanto, acho que hoje em dia a gente consegue. A gente não consegue, às vezes, os melhores ter o acesso, mas pra começar... Mas é isso que eu tô falando. Sair da inércia. Não, mas é isso que eu tô falando, consegue. dos melhores. Sim. Né? Dos melhores. Você tem os melhores mestres, enfim.
Sim. Mas para quem quer começar e falar assim, eu não tenho dinheiro, a pessoa no mínimo hoje ela tem um celular. Ou ela conhece alguém que tem um celular e tem acesso ao YouTube, ela consegue começar a ganhar o dinheiro para que aí sim ela consiga comprar um treinamento. Sim. Mas tem que ter aquela cabeça também, que é o que a gente tem bastante hoje, que é abrir mão de muitas coisas hoje, no hoje, né, no agora, para conseguir no futuro. É plantar realmente. Prazer imediato, exatamente, né? Para você conseguir algo no futuro. A longo prazo. Sim, eu concordo. Só que assim, nessa questão que eu tô trazendo para você, nessa minha visão, eu pensei na realização profissional, que para mim o embelezamento desde sempre trouxe isso muito forte. E aí eu coloquei a parte financeira na balança. Então, na época, eu estudava para um concurso que eu ia sair ganhando, eu acho que era R$6.000, 5.500, uma coisa assim. E aí eu falei, caramba, deixa eu fazer aqui uma continha. O que eu tava tirando em casa, na época que eu só fazia design de sobrancelha, eu já tirava de 3 a 4 mil reais. E aí eu pensei, falei, bom, isso porque eu não estou me dedicando, isso porque eu não divulgo, isso porque eu tô me dedicando realmente para estudar para concurso. E se eu começasse a estudar de verdade sobrancelha? E se eu me tornar a melhor designer de Caieiras? E se eu me destacar na área, as pessoas quiserem muito fazer comigo e eu deixar de cobrar um valor que realmente é algo desvalorizado, que o pessoal em bairro, né, cobram. Tem gente que cobra 15, 20 reais por uma sobrancelha. É absurdo. Isso, né, é absurdo. Eu pensei, e se eu conseguir agregar mais valor ao meu serviço e cobrar um valor justo? E aí eu comecei a colocar ali no lápis e falei, se for por dinheiro, eu não preciso mais me dedicar tanto, porque eu tenho capacidade de criar o mesmo valor trabalhando com algo que vai me realizar profissionalmente muito mais. E aí foi quando eu tomei a decisão, mas isso daí foi terapia, tá? Foi muito difícil. E eu lembro que quando eu falei pro meu pai querendo me proteger, obviamente, né? Ele falou, filha, mas ter negócio não é simples. Eu lembro até hoje que ele falou assim pra mim, e se as mulheres pararem de fazer a sobrancelha? E se passar essa onda? Aí eu assim, né, Jesus, por favor, não deixa passar. Nossa, não, mas cara, isso eu fico com o sentimento que como a gente trabalha com treinamento, a gente ensina outras pessoas, e se as pessoas pararem de fazer sobrancelha? E se os homens começarem a fazer sobrancelha? Eu vou aumentar muito mais. Exatamente. Hoje, se eu parar, pegar numa folha e começar a colocar o nome de todas as mulheres que eu conheço, eu acho que eu vou esquecer de muita gente. Não, tenho certeza, eu vou esquecer de muita gente. E assim, vai ser folhas e folhas e folhas e folhas. E toda mulher faz a sobrancelha, praticamente. Nem que seja para ela tentar limpar em casa ali de uma forma errada, às vezes deixando um pouco torta. Ela quer mas quando ela melhorar. mas quando ela entende que aquilo ali vai mudar a autoestima dela, aquilo vai fazer ela vender mais, aquilo vai fazer ela criar mais autoridade dentro do trabalho dela, dentro da casa dela. E nem só isso. Quando ela olha a sobrancelha da amiga que tá com a sobrancelha linda, ela quer também. Porque mulher ela não se arruma nem pro homem, né? Ela se arruma pra outra mulher. Hoje mesmo você teve um elogio dentro da academia? Na hora que você tava se arrumando? Nossa, como você é bonita! Eu tava enrolando meu cabelo e a moça, nossa, que linda! Então, mulher repara muito, né? Repara. Legal, Ju. E só pra concluir, né? Só pra gente fechar essa parte. Fugiu. Volta. Você falou ali da parte de você começou a olhar aqui onde você ia ganhar em torno de 6 mil reais. Voltou. Não, só pra finalizar essa parte, né, que meu pai trouxe, né? Mas e se as mulheres pararem de fazer? E você? Mas e se os homens começarem a fazer? Então, é sempre sobre a percepção que a gente olha. Eu acho que é importante sim a gente pensar no que pode dar errado, porque isso faz com que a gente se prepare,
tome decisões, crie estratégias para que aquilo que a gente está prevendo que pode dar errado seja contornado, mas se a gente começa a olhar só para o negativo, a gente nunca vai ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, é essa questão também da percepção, né? Então, assim, eu entendo que o meu pai, ele queria me proteger, só que de uma certa forma, eu acabava tendo muito medo. Então, ele falava, filha, você vai pagar aluguel, e se você não conseguir atender o valor do aluguel? E aqui em casa, você não paga nada, fica aqui, quando eu queria sair para ajudar o próximo passo, né? Então, aqui em casa você não paga nada, você vai sair, tem muita responsabilidade. Então, de uma certa forma, isso acabava me segurando e gerava em mim, sim, uma insegurança mas e se eu for pra lá e isso ter prejuízo? Será que vale a pena dar esse passo mais? E aí, as coisas, os conhecimentos, as pessoas que vão entrando na nossa vida, elas vão nos direcionando, né? É diferente de uma pessoa que desde pequena ela tem ali as pessoas perto que empreendem e ela cresce com essa visão de que é normal você estar nesse meio, não, você também, correr né? risco. Depende muito às vezes até da criação dos pais, porque acho que tem todos os caminhos, né? Às vezes esses pais que já a família empreende e tudo mais, às vezes pode ter um pouco mais de facilidade, às vezes até mais recursos, e às vezes ter filhos preguiçosos. Sim. Né? Hoje em dia aumentando muito os neném, que nem trabalha, nem estuda, nem faz nada da vida. Então acaba aumentando muito, às vezes justamente por conta disso, por facilidades. Muitos podem, se forem inteligentes ali e perceber que, opa, aqui é um caminho e começar a ser uma esponjinha e aprender, mas também existem muitos que infelizmente acabam pensando em outras coisas, vou fazer outra coisa, porque a pessoa, às vezes o ser humano não quer ver as coisas boas que a família está aprendendo ali, que está ensinando, quer dizer. E acaba focando, não quero ter essa dor de cabeça que meus pais têm, por exemplo. Sim, faz sentido. E o meu pai, ele sempre quis que eu fizesse faculdade. E aí a empresa foi dando certo. Eu só comecei a tratar a empresa como empresa quando você entrou no negócio. Que a gente foi fazer alguns treinamentos e a gente entendeu que era um negócio e a gente precisava profissionalizar, enfim. E o crescimento foi vindo, né? Através das experiências, das formações, os desafios, as superações. A gente viveu, desde o começo, você tá comigo, a gente viveu muita coisa, né? Eu já atendia 3 anos, só que de uma forma completamente informal, né? Então, quando você entrou no negócio, foi quando eu entendi. Isso é uma empresa. Foi muito rápido, né? Foi. Você estava atendendo ali, eu ainda estava na faculdade. Exato. E a gente começou a pensar, não, por acaso, você falou, queria deixar algo mais profissional. Aí, foi comprar lá, a Ju não pode ver promoção, liquidação. 50, isso aí ela começa a ter uns tremeliques assim, toca dentro do cérebro dela lá que ela já vai atrás. Aí ela divertidamente ficar doida. Aí ela foi até o lugar que uma moça tinha falado que estava tendo promoção de lingerie. Tava começando a namorar, né? E aí foi comprar lingerie, a moça falou que estava passando na loja, ela perguntou por acaso o valor de aluguel, e aí aconteceu. Exato. Né? Mas isso aí, essa história vai ficar para o próximo episódio. Que tem muitos detalhes. Ju, eu queria agradecer hoje esse bate-papo. Eu conheço muito dessa história, mas teve muita coisa que você compartilhou aqui que eu não sabia, e olha que a gente está um tempão junto já. E aí, a gente vai marcar aí um próximo episódio para você terminar de contar essa história. Então, você que gostou da história da Ju, aí se prepara, que a partir do momento aí que eu entro, vem muita coisa, vem muito insight, vem muita virada de chave. Eu só quero finalizar falando uma coisa. Eu falei que desde o começo, o meu pai, ele queria muito que eu fizesse faculdade, né? Sim. E quando a gente alugou lá o espaço, tudo, eu lembro que ele falou, filha, Deus abençoe e tal, mas faz uma faculdade. Tipo assim, sabe, garante, porque se esse negócio de sobrancelha passar, você vai ter uma opção, tudo. Então isso sempre ficou muito dentro de mim, mas eu não queria fazer algo por fazer, né? E aí depois, num outro podcast, eu vou contar melhor os detalhes disso. Mas chegou um momento na nossa empresa que a gente falou, nossa, gente, de gestão financeira, nem eu e nem o Bruno
dar bom nisso. Então, tá, vou fazer uma faculdade de gestão financeira. Fui atrás e eu acabei de me formar. E pra mim, esse ano teve 2 momentos, assim, que eu e meu pai foi muito forte, assim, sabe? Que foi quando a gente mudou pra esse espaço novo que a gente tá, a gente reformou tudo, e meu pai trouxe a orquídea, ele colocou lá que ele tem muito orgulho de mim, me deu um beijo, tudo, e pra mim isso é muito importante. E minha formatura, que foi semana passada, semana passada, que meu pai também veio, me deu um beijo e falou que tem muito orgulho. Então, assim, sabe, se olhar pra trás, ver toda essa trajetória e falar, ufa, deu certo. Deu certo, no final deu certo. Legal, muito obrigado pela sua presença nesse podcast que é nosso. Mas eu gosto muito de relembrar, isso faz a gente se sentir mais alegre, mais com o coração cheio, porque quando você para pensar no hoje, a gente fica vendo muito o futuro, né? A gente tem muita ambição, de uma forma gostosa, né? De querer crescer na vida mesmo. A gente já conquistou muitas coisas, mas está longe ainda de tudo que nós queremos conquistar. E quando a gente vê tudo isso, tudo que a gente já passou, onde a gente chegou, eu fico muito feliz, dá mais ânimo, sabe? Tipo, a bateria realmente recarregada. Sim. Então esse episódio realmente recarregou muito a minha bateria. E obrigado por compartilhar um pouco mais da sua história com o público. E é isso, gente. Queria agradecer. Sigam a Ju aí, quem não segue ainda na rede social, @JulianaSeveroFoficial. E no meu particular, que é o BR Remove, lá eu conto bastante sobre a parte de remoção de tatuagem, micropigmentação, que é uma das minhas formações, certo? E também no dos nossos patrocinadores, que é a Clínica Sever, @Sever Clinic Beauty, tá? E também dos nossos patrocinadores, o Selfie Vision, @Selfie Vision, tá aqui embaixo, ó. Segue, compartilha também esse episódio com a amiga. Eu tenho certeza que a história da Ju vai impactar aí na vida de muitas pessoas também. Muito obrigado, um beijão e até a próxima.